Olá, boa noite. Boa noite. Vendas de automóveis têm o pior desempenho dos últimos 10 anos. Descoberta a bactéria responsável por alteração na água da capital. Audiência pública discute regulamentação do Uber em Porto Alegre. Lotação na emergência do Hospital de Clínicas supera o triplo da capacidade. Crescimento da obesidade infantil alerta para a importância de uma alimentação saudável. E o percurso da tocha olímpica pelo território gaúcho. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Mais um reflexo da crise econômica. As vendas de automóveis e comerciais leves tiveram o pior desempenho dos últimos 10 anos. A queda no emplacamento de veículos novos no primeiro semestre de 2016 foi superior a 25%. E as projeções do setor indicam que a situação não deve melhorar nos próximos meses. Fluxo intenso nas ruas. Mas não significa que novos carros estejam circulando. O momento político e econômico do país está fazendo o brasileiro manter o seu veículo usado por mais tempo. Entre janeiro e junho deste ano, cerca de 980 mil automóveis foram emplacados, quase 330 mil a menos do que no mesmo período do ano passado. Nós estamos enfrentando uma crise geral, o que, na verdade, reprimiu todos os setores, né? E principalmente o automóvel sempre é um dos primeiros a sentir quando há uma retração no mercado, e as facilidades de crediário também ficaram mais restritas. Já o mês de junho, na comparação com maio, apresentou estabilidade na comercialização de veículos. E no segmento de carros e comerciais leves, houve até um aumento de 2,6% nas vendas. No entanto, essa discreta recuperação é vista com cautela pelo setor. Acolhemos com muita satisfação quando não há uma piora em relação ao mês anterior sempre, né? Se ela se mantém, há uma pequena evolução, já é um significado importante na questão da recuperação. O diretor desta concessionária observa que os consumidores estão avaliando bem antes de investir. O consumidor realmente está com muita dificuldade de assumir financiamento, medo de perder os seus empregos, né? A gente vê alguma dificuldade, a gente vê um quadro de pessoas bastante endividadas, assim, querendo renegociar, querendo reduzir o valor que paga por mês de prestação, mas não abrindo mão do carro. É o caso da Mônica, que pretende comprar um carro novo para a filha Mariana. Hoje, a visita foi apenas para pesquisar. Nós estamos vendo a melhor forma possível, né? Para que nós adquiramos mais um veículo, inclusive para a filha que está completando 18 anos. Mas nós estamos pesquisando, sim. Tá? Estou cautelosa. A estimativa da Fenabrave é de que 2016 termine com queda de 20% nas vendas de automóveis. A emergência do Hospital de Clínicas de Porto Alegre só está recebendo casos classificados como muito graves. É que o serviço está superlotado, atendendo o triplo da capacidade. Os pacientes menos urgentes não estão sendo atendidos. Lá dentro estavam, pela manhã, 140 adultos, para uma capacidade de 41 leitos. Na pediatria, 20 crianças estavam internadas em local apropriado para 9. A superlotação complica a vida até de quem é acompanhante. A Laci ficou 45 minutos aflita na rua até que a amiga que acompanhava a filha à noite pudesse ser avisada de que estava na porta. E o médico precisa falar comigo e não me deixaram entrar, né? E estou aqui, ó, não estão querendo me deixar entrar, é uma troca apenas, né? De plantão. E ela passando mal lá dentro e a mãe aqui na rua esperando. A indicação para os casos menos urgentes é a procura por pronto atendimentos ou unidades de saúde perto de casa. O chefe da emergência explica que, além da demanda que aumenta até 20% nesse período por causa das doenças respiratórias, muitos pacientes do interior também têm procurado diretamente as emergências da capital. A superlotação compromete o atendimento. As equipes se redobram no esforço, mas a gente perde a capacidade de responder na forma mais rápida e eficiente possível,
com a lentificação dos serviços, a gente tem risco para assistência. Isso acontece objetivamente. A Justiça suspendeu o processo de cassação do deputado estadual Mário Jardel, do PSD. A liminar concedida pela desembargadora Catarina Krieger Martins considerou que houve cerceamento de defesa do parlamentar e declarou a nulidade parcial do processo disciplinar. Em junho, a defesa entrou com um mandado de segurança no Tribunal de Justiça para que o deputado fosse ouvido antes da votação final. Jardel está de licença médica e segue afastado da Assembleia. Ele é acusado pelo Ministério Público de exigir parte dos salários dos assessores, manter funcionários fantasmas e falsificar diárias num esquema que pode ter desviado mais de R$200 mil. A região leste terá uma quarta-feira de tempo fechado. Em Porto Alegre, dia chuvoso e as temperaturas ficam amenas, máxima de 22 graus. Situação semelhante em Novo Hamburgo, onde venta forte e a mínima é de 12 graus. No litoral norte, quarta-feira de tempo nublado e com chuva, máxima de 21 graus em Tramandaí. Ainda nesta edição, veja como foi o deslocamento da tocha olímpica pelo estado. E depois do intervalo, descoberta bactéria responsável por alterações na água fornecida em Porto Alegre. Nós já voltamos. Quarta-feira de tempo instável no norte do estado. Na Serra, o dia vai ser chuvoso e as temperaturas caem. Em Caxias do Sul, máxima de 17 graus. Em Passo Fundo, chuva na parte da manhã e garoa no resto do dia. Amanhecer com baixas temperaturas, mínima de 8 graus. No noroeste, o dia começa com céu nublado e chuva. À noite, o tempo abre. A máxima atinge os 16 graus em Ijuí. Nova fase das operações Leite e Queijo Compensado prende 5 pessoas por suspeita de fraudes. Desta vez, o alvo do Ministério Público foram as empresas de laticínios Campestre e Roesler, do município de São Pedro da Serra, Calábria Casa de Queijos, de Caxias do Sul e Ney Casa de Queijos, de Novo Hamburgo. As investigações apontam que água e amido de milho eram adicionados ao leite in natura para aumentar o volume. Já para elevar o prazo de validade dos produtos, eram adicionados água oxigenada e ácido sórbico. Foi detectada ainda a presença de coliformes fecais. Uma bactéria de nome complicado, actinomiceto. Esta é a causa do mau cheiro e gosto ruim da água da capital. A descoberta é o primeiro passo para solucionar o problema que afeta milhares de pessoas. A FEPAM e o DEMAI aguardam resultados de testes mais detalhados que podem indicar também a presença de outros poluentes. A bactéria foi encontrada na caixa de coleta de águas na estação Transurb do bairro Navegantes, que está fechada desde ontem. A concentração de 35 milhões de bactérias para cada mililitro de água é considerada altíssima. Mas o local não é uma estação de tratamento do DEMAI. Apenas serve como ponto de coleta de água das chuvas, de indústrias e de esgotos domésticos. Daqui, a água é bombeada para o Guaíba e só depois é tratada. Em dias de chuva, o sistema evita a inundação da Voluntários da Pátria e dos trilhos do Transurb. Quem circula aqui pelo local sente no ar um odor estranho. É um cheiro de mofo. Segundo os técnicos, esse odor é uma das características metabólicas da bactéria e é este mesmo odor que as pessoas sentem na água. O DEMAI garante que, apesar do cheiro e do odor, a água é própria para o uso. A FEPAM aguarda o resultado de testes para outros 220 parâmetros de poluentes químicos. Os testes químicos, somados à coleta biológica que detectou a bactéria, podem apontar responsabilidades. A primeira coisa que a gente quer fazer é eliminar isso. Depois vamos estudar para ver as causas, se realmente é uma condição de algum problema ou não. Se tiver alguma coisa na água potável, são valores muito baixos. Mas como uma característica dessa bactéria, na realidade não é a bactéria, são os metabólicos que ela gera e que dão esses odores característicos. Os valores a percepção desses são muito baixos. Então, com qualquer concentração, ela já dá
um indicativo de alteração de odor e gosto. FEPAM, DEMAI e Transurb têm ainda hoje uma reunião para coordenar ações mesmo antes dos resultados dos testes. Uma limpeza da caixa de bombeamento está programada para esta semana. A Polícia Federal deflagrou hoje a segunda etapa da Operação Correio Seguro. Um homem foi preso e outro está foragido. Eles são suspeitos de participar de uma tentativa de roubo a um veículo dos Correios. O crime ocorreu em fevereiro no bairro Sarandi, zona norte de Porto Alegre. Uma audiência pública no ginásio Gigantinho discute a regulamentação do transporte de passageiros com uso de aplicativos aqui na capital. Conforme dados da Conectaí, que realizou uma pesquisa com 2.000 internautas em junho, 80% dos entrevistados são favoráveis ao uso do Uber. Mas 10% são contrários e outros 10% não conhecem o serviço. O debate em torno da regulamentação do Uber mobiliza usuários, autoridades públicas e taxistas. É o que nos mostra a repórter Anália Bart. O Gigantinho está assim, parece um Grenal. De um lado, os motoristas do Uber, que estão começando a chegar para a audiência pública que vai discutir o projeto de lei do Executivo. Do outro, numa manifestação bem mais barulhenta, os taxistas. Mas eles começaram a mobilização um pouco mais cedo. Um pouco antes da audiência pública, um grupo ligado à União dos Taxistas Auxiliares e Permissionários de Porto Alegre, uma associação dissidente do sindicato da categoria, se concentrou em frente ao estádio Beira-Rio para protestar contra o transporte particular de passageiros na capital. Com carros de som e cartazes, os manifestantes pediram o fim deste serviço, que para eles é considerado ilegal e vem tirando parte da sua clientela. Bom, a categoria pressiona o Legislativo para que o serviço do Uber não seja regulamentado na cidade. No ano passado, um projeto de lei de autoria do vereador Cláudio Janta, proibindo esse tipo de transporte na cidade, foi aprovado pela Câmara Municipal. Agora, na audiência pública, ambas as partes vão discutir prós e contras do projeto de lei enviado pelo Executivo para equilibrar a situação. Segundo o projeto de lei do Executivo, o Uber pode sim pagar taxa operacional e impostos para funcionar na capital gaúcha. Anália Basti para o Segunda Edição. E agora a gente fala de um estudo feito durante os dois últimos anos em mais de 100 países. Ele lançou um alerta mundial. Pelo menos 41 milhões de crianças menores de 5 anos estão com sobrepeso ou obesas. E a maioria mora em países de baixa ou média renda, como o Brasil. É um problema, né, Dalva? E quais os principais cuidados, né, para que essas crianças tenham uma alimentação saudável? Veja aí na reportagem da UPF-TV, nossa parceira na região norte do estado. Desde o início do ano de 2016, esta escola de Passo Fundo mudou as normas e passou a se preocupar com o que é vendido na cantina. A regra é clara: os alimentos devem ser saudáveis e variados, garantindo assim uma saúde melhor para os alunos. No início do ano a gente teve um edital da contratação da cantina, onde a gente buscou então que a cantina oferecesse alimentos saudáveis, né? O suco, né? O sanduíche, não o pastel frito, mas o pastel assado, né? Que a criança tenha esse oferecimento, que ela venha aqui e ela possa escolher, né? Que ela tenha o suquinho para ela tomar do que o refri. Com a nova norma, o Conrado adaptou o que é servido na cantina e percebeu de cara o estranhamento dos alunos. Primeiro foi uma restrição, eles não aceitaram muito bem. Devagarinho eles foram cedendo ao espaço, né? Foram experimentando, né? Tio, o que é isso aqui, o que é aquilo ali. A gente foi influenciando eles devagarinho, né? Explicando para os pais no final do dia, né? Quando eles vêm aqui para acompanhar os filhos nas oficinas. Então a nossa ideia justamente é não só passar para a criança que ela tem essa opção, né? Mas também fazer o pai trabalhar junto conosco e também em sinergia com o colégio na parte didática. Só no Rio Grande do Sul, 36% das crianças com idade entre 5 e 9 anos estão com sobrepeso. Pela falta de assistência familiar mesmo, pelos hábitos familiares errados dos pais que são passados para os filhos. O comer o que é mais rápido, né? O que apetece mais, não pensar no que é tão saudável, mas sim o que apetece mais a família.
deixar um alimento pronto mais fácil à disposição da criança. Por exemplo, ao invés de cortar uma fruta para a criança comer, dar um pacote de bolacha. Então, tudo isso contribui. Para os pais, oferecer uma alimentação saudável é um desafio. A Grace sempre se preocupou com o que a pequena Valentine come. A Valentine sempre foi bem instruída e eu acredito que assim, eu sempre procurei regrar bem a alimentação dela. Então, o que eu mando para ela na escola é o que ela ganha em casa. E só que assim, sempre tem, alguém que oferece, alguma coisa assim. Eu procuro deixar, também não vou proibir, mas o que eu ofereço é sempre o mais saudável. Pelo segundo mês consecutivo, caiu o índice de endividamento e inadimplência dos gaúchos. 61,2% das famílias pesquisadas em junho disseram que têm dívidas. Apesar de elevado, o número... Por mês, em média, 300 bebês nascem no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Você fica com imagens do percurso da tocha olímpica em Lajeado, no Vale do Taquari. Nós voltamos amanhã às 7 da noite com novas informações. Uma boa noite para você. Até lá. Boa noite e até amanhã.